Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas da parte do Senhor. Estamos iniciando uma nova série devocional, visando a edificação e fortalecimento espiritual, intitulada Medidas Preventivas contra o Desânimo. E a leitura bíblica de hoje será em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 18, leitura que será feita posteriormente. Ao iniciarmos essa reflexão, quero fazer algumas considerações iniciais sobre como surge o desânimo, a quem ele atinge, qual sua duração. Para isso eu queria fazer a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, inicialmente. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós encontramos textos que falam acerca do desânimo, da provisão de Deus em relação ao desânimo, do perigo que ele representa, do cuidado que devemos ter em relação ao desânimo. Isso porque ao longo da nossa vida, todos nós experimentamos diferentes situações, diferentes acontecimentos que provocam, por sua vez, diferentes reações e geram diferentes resultados em nossas vidas. Há experiências que nos alegram e nos impulsionam, ao mesmo tempo em que há outras que nos abatem, retardam o nosso avanço, a nossa caminhada. Especialmente nas situações contrárias à nossa expectativa, ou nas situações que nós consideramos desagradáveis e frustrantes, geralmente nós somos assaltados por pensamentos e sentimentos negativos. E além disso, com relativa frequência, essas mesmas situações resultam em desânimo. Mas ao falarmos de desânimo, o que é, afinal de contas, o desânimo? É claro que nessa breve reflexão não se pretende fazer ou apresentar um tratado científico, filosófico a respeito do tema, mas algumas considerações que devem ser de auxílio para entendermos esse problema. Por definição, o desânimo é a característica de quem está sem ânimo. Vamos encontrar nos dicionários expressões como a ausência de entusiasmo, de vontade, ausência de coragem para fazer aquilo que normalmente fazemos. Também nos referimos ao desânimo como abatimento, apatia, fraqueza, prostração, desalento ou falta de estímulo. São sinônimos para esse termo. Apesar de muitos fazerem, nós não devemos confundir desânimo com preguiça, ainda que a diferença entre ambos seja muito pequena. De um modo geral, a preguiça tende a ser mais passageira, enquanto o desânimo pode se estender por um período maior. A preguiça se relaciona mais com o nosso corpo, nosso físico, enquanto o desânimo envolve mais nossos processos mentais e emocionais. E quais são os sintomas característicos e qual é o tempo de duração do desânimo? Obviamente,
nós podemos ver o desânimo como um sintoma de que há algo errado conosco, mas ele também tem seus sinais e seus sintomas característicos. Quando olhamos para a própria definição da palavra desânimo, já vemos indicações de alguns desses sinais que nem sempre são facilmente entendidos. A palavra desânimo vem do termo latim, quase semelhante, desânimos ou desanimos, que significa sem alma. E isso é uma coisa interessante. É possível entendermos a alma como sinônimo de vida. Então, de um modo geral, a pessoa desanimada não tem motivação para realizar as tarefas diárias mais básicas, como trabalhar, estudar ou até mesmo cuidar de si. Além disso, de modo frequente, ela também não tem disposição para sair com amigos, seguir na direção da realização dos seus sonhos. E essa apatia característica acaba levando à alienação, ao isolamento, o que, por sua vez, desencadeia uma série de outros males relacionados. Devemos atentar para o fato que o desânimo é muito prejudicial e não pode ser ignorado. Devemos considerar que as nossas emoções são reações do nosso corpo a estímulos externos ou internos, e é normal, por isso, que sintomas de tristeza ou de alegria, de acordo com os diferentes momentos da nossa vida, sejam experimentados. Porém, nós não podemos permitir que a tristeza se torne um estado contínuo que nos leve a perder a vontade de viver. O desânimo traz para o indivíduo a descrença em si mesmo. Gera uma sensação de estagnação total, o que faz com que a pessoa fique parada no tempo, sem força interior para reagir ou para mudar a sua situação. Em certo sentido, isso é algo desolador para quem o experimenta, porque a pessoa que está desanimada não consegue enxergar graça em absolutamente nada, nem na vida. Ela só consegue ver o lado negativo das situações e das dificuldades. E para piorar ainda mais a sua condição, a pessoa desanimada deixa de acreditar na vida, nos milagres e principalmente no poder de Deus. É difícil falar de um tempo de duração definido para o desânimo. Porém, o que nós podemos afirmar é que aquele que crê e confia que Jesus Cristo pode salvar, curar, libertar, restaurar, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, a vida, que Ele é o primeiro e o último, que Ele é tudo o que Ele afirmou ser, certamente não anda em desânimo. Sendo assim, do ponto de vista cristão, podemos aceitar que o desânimo é como uma nuvem passageira, que ele é uma fase passageira. Quando falamos ou pensamos no desânimo no âmbito natural, é como uma nuvem que por um momento obscurece o calor e a luz do sol. Num artigo, o pastor Nathanael Cruz afirmou que o desânimo cega nossos olhos, algema nossas mãos, acorrenta nossos pés. Por outro lado, o desânimo espiritual ocorre quando não refletimos o brilho e a luz de Cristo em nossas vidas por causa do pecado.
Ele provoca falta de apetite para orar e ler a Bíblia, o que causa definhamento espiritual. E dificilmente encontraremos uma pessoa que tenha fé em Cristo, que tenha uma vida de oração consistente, que tenha uma vida de leitura regular da palavra de Deus, que tenha passado muito tempo desanimado. E o que dizer com relação às causas do desânimo? Certamente há quem diga nesses dias, mas como não ficar desanimado diante de tudo o que estamos enfrentando nesse momento em nossas vidas? Ainda que seja este um questionamento muito razoável, é justamente diante dos problemas, diante de circunstâncias como a que presentemente estamos vivenciando, que precisamos ter mais ânimo ainda. É preciso entender que o desânimo é uma terrível arma de autodestruição. Mais do que nunca, diante do que temos enfrentado no presente, se torna necessário enfatizar essa verdade, mesmo que seja uma verdade que você já saiba e que lhe pareça óbvio. Por isso, ao perguntarmos de onde vem o desânimo, a resposta poderia parecer óbvia. Todos sabemos que problemas trazem desânimo, porque já experimentamos isso em algum momento da nossa vida. Então, a constatação geral é que problemas trazem desânimo. Mas de onde vem o desânimo que os problemas trazem? Quero considerar algumas causas. Por exemplo, há causas físicas ou orgânicas, que muitas vezes são ignoradas. Por exemplo, quando associado com a insônia, cansaço, dores no corpo que não passam depois de alguns dias, o desânimo pode ser causado pela chamada fibromialgia, que é um problema que afeta cerca de 2,5% das pessoas no Brasil. Ela se caracteriza pela manifestação de dores por todo o corpo, principalmente na musculatura, além de outros sintomas como depressão e, inclusive, alterações intestinais, entre outros. A fibromialgia atinge principalmente mulheres entre 40 e 60 anos, mas não é exclusivo isso. E é uma síndrome que pode apenas ser controlada, não há cura definitiva e nem prevenção, mas pode ser apenas controlada, geralmente com medicamentos antidepressivos que têm a propriedade de estimular a liberação de serotonina e dopamina no organismo. Isso regula os mecanismos de percepção da dor e ajuda a pessoa a dormir melhor, portanto, proporcionando um melhor descanso. Especialistas alertam para o fato que o desânimo constante é um sinal consistente para se investigar a possibilidade de hipotireoidismo. Muita gente sofre disso e não sabe. É uma disfunção da glândula tireoide que faz com que o organismo trabalhe mais devagar, por sua vez gerando cansaço, sonolência excessiva, dificuldade de perder peso, além do próprio desânimo. Além da própria depressão, outros males como a apneia do sono, anemia, alergia ao glúten e diabetes podem causar fadiga e desânimo. Assim, diante da existência de um cansaço prolongado, exaustão e desânimo, é sempre conveniente fazer uma série de exames clínicos para um diagnóstico preciso.
Mas além dessas causas físicas ou orgânicas, há causas emocionais ou psicológicas. O desânimo, por exemplo, muitas vezes acompanhado pela preguiça, pode ser causado pela presença de medos pessoais. Pode ser causado pelo peso do estresse acentuado. Pode ser causado pela pressão sofrida na sociedade em que vivemos, que é caracterizada pela constante competição e a constante necessidade de conquistas e realizações. O tempo todo somos confrontados e bombardeados com essa tendência. Nós vivemos um contexto em que existe um grande condicionamento psicológico que não pode ser ignorado. Tudo isso que vivemos, toda a pressão que a sociedade, que o estilo de vida da sociedade pós-moderna traz, tenta impor sobre nós, não pode ser ignorado. Quando pesquisamos sobre temas como desânimo e preguiça, nós vamos nos deparar com uma abundância de conteúdo com um foco comum, que é a obrigação de superarmos esses males, geralmente com estratégias motivacionais, com conteúdo de autoajuda. Assim, falta de motivação, problemas financeiros, insegurança, frustração por causa da baixa produtividade numa sociedade competitiva ou pelas expectativas não concretizadas, também são fatores que geram o desânimo na vida das pessoas. Quando estamos tristes e desanimados, geralmente é porque não encontramos saída ou não conseguimos enxergar saída para os problemas, e aí nos sentimos sozinhos, ou deixamos de sonhar por causa da frustração. Não menos importante do que essas causas já mencionadas, devemos considerar também os problemas de relacionamento com as pessoas próximas, seja no âmbito da família, na igreja ou no trabalho. Assim, sem dúvida alguma, as questões relacionadas à dimensão psicológica da nossa vida não podem ser ignoradas quando nós consideramos as causas do desânimo. Alguém que lute, por exemplo, com a questão de uma baixa autoestima é um sério candidato ao desânimo. Aquele que se vê, por outro lado, de uma forma adequada, como a palavra de Deus nos ensina a fazê-lo, dificilmente cairá debaixo do peso do desânimo. Mas além das causas físicas e orgânicas e das causas emocionais ou psicológicas, também precisamos considerar as causas espirituais. Sem querer ser místico ou simplista, nós não podemos ignorar a origem espiritual do desânimo. Eu não sei se você está desanimado nesse momento e qual o motivo de estar assim. Mas você precisa saber que o desânimo é uma arma muito usada pelo diabo, muito usada pelo nosso inimigo, para te impedir de seguir adiante, de seguir na caminhada com Deus, de seguir na caminhada com Cristo. O desânimo rouba a sua fé e faz com que você veja apenas o lado negativo das coisas. Pelo fato de os pensamentos que te levam a ficar desanimados terem uma aparência de verdade, pode ser muito difícil, ou muito fácil, melhor dizendo, se deixar afetar pelo desânimo. Por exemplo, se você, em virtude de uma falha ou de um pecado, e naturalmente é acusado pelo inimigo, é possível ser enganado pelo inimigo em sua artimanha para te levar a crer que não há solução
para a sua situação. A intenção do nosso adversário é fazer com que você se sinta desanimado, quando na realidade não existe nenhuma razão para desanimar. Isso porque a palavra de Deus assegura que há perdão e purificação à sua disposição, à minha disposição, à nossa disposição. Temos um advogado junto ao Pai. Então, quando pecamos, quando falhamos, quando erramos, a solução está em orar e buscar a Deus, ou buscar em Deus o perdão já assegurado pelo sacrifício de Cristo. Em situações como essa, é importante lembrar-se da verdade declarada em 2 Timóteo 1,7. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, ou medo e desânimo, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, de acordo com a nova versão transformadora. Assim, vemos que assuntos íntimos da nossa vida e do nosso caráter, como pecado não confessado, questões não resolvidas, podem nos levar a uma condição de falta de vigor, de desânimo, depressão e a uma crise com diversas implicações. As circunstâncias inesperadas da vida, as adversidades que enfrentamos, são sim ferramentas que Deus usa para nos confrontar e mostrar onde precisamos mudar. Isso porque há áreas em nossa vida que precisam ser rendidas, precisam ser transformadas e mudadas pelo poder de Deus. E é preciso, para isso, que nós cooperemos com a obra de transformação que Deus realiza em nós por seu amor. As situações contrárias, as crises, que o inimigo quer usar para nos conduzir ao desânimo, são usadas por Deus para a nossa transformação. Elas servem nesse processo como um casulo, mesmo tipo de casulo que a lagarta utiliza no seu processo de transformação em borboleta. Então, Deus usa as situações contrárias, as situações inesperadas que o inimigo quer utilizar e utiliza para nos conduzir ao desânimo, como um casulo no qual as nossas asas espirituais estão sendo desenvolvidas. Dentro desse processo de transformação da lagarta, ao sair daquele casulo, por uma abertura apertada, as suas asas são distendidas e então ela pode voar. E é justamente passar por esse processo de transformação que Deus nos leva a experimentar, usando para isso as situações contrárias na nossa vida, que vai nos permitir voar alto quando sairmos da situação transformados. Por isso, não procure, não queira sair desse casulo no qual Deus está trabalhando a sua vida antes do tempo devido, porque isso certamente vai comprometer o resultado. Assim como ficaria comprometida a metamorfose, a transformação da lagarta em borboleta, se ao invés de forçar a sua saída do casulo pela pequena abertura, ele fosse rompido com auxílio externo. Uma outra questão que devemos considerar inicialmente é a quem o desânimo pode atingir. Inegavelmente, todos podem ser atingidos pelo desânimo. O que faz uma significativa diferença é a intensidade com que cada pessoa é afetada e por quanto tempo isso ocorre. Com os discípulos iniciais de Jesus,
amedrontados diante dos obstáculos, do cansaço, das incertezas, assim como eles, nós muitas vezes também nos trancamos. É significativo ver que diante das ocorrências, especialmente relacionadas ao martírio, ao sacrifício de Jesus, à crucificação de Jesus, os discípulos ficaram trancados. E foi nessa condição que ele os encontrou depois de ressurgir, de ressuscitar. E nós também, hoje, na condição de discípulos de Cristo, ao passarmos por situações contrárias, muitas vezes nos trancamos. Pressionados, abatidos, nós somos tentados a acreditar, a não acreditar mais no amanhã, não acreditar mais nos amigos e irmãos, não acreditar mais nas instituições e na realidade do reino prometido por Jesus. É assim que muitos chegam até a desacreditar da vida e acabam abraçando a depressão, o pânico, as enfermidades e até o suicídio. Esse é o resultado do desânimo quando ele é acolhido e alimentado em lugar de ser confessado e renunciado. Por isso nós consideramos que o desânimo é mortal para a vida espiritual e não pode ter lugar na vida do cristão, não pode ter lugar na nossa vida. O desânimo tem sido a razão de muitos terem abandonado a corrida proposta pelo Senhor e terem retornado ao mundo. Esses não se fundamentaram na palavra de Deus, como podemos ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 11. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Hoje, no mundo digital das redes sociais, ao sermos atingidos, ou quando somos atingidos pelo sentimento de desânimo e a descrença decorrente dele, descrença nas pessoas, descrença nas instituições, nós simplesmente deletamos pessoas, excluímos vidas apertando um botão. O desânimo é diabólico. Ele exclui, mata, tranca as portas e nos induz a fugir de nós mesmos, das situações e das pessoas. Mas o Cristo, a quem nós servimos, está vivo e ele tem nos dado da sua vida. Ele socorreu os discípulos que estavam perplexos e desanimados, seguindo no caminho de Emaús. Ele socorreu os discípulos que estavam trancados em Jerusalém, amedrontados. Ele se pôs no meio deles e os inundou com a sua paz. E ele faz o mesmo conosco hoje. Não importa quais sejam as circunstâncias. Porque diante das circunstâncias da vida, circunstâncias que tendem a nos desanimar, muitas vezes pensamos e afirmamos que a situação em que nos encontramos não tem solução. Somos tentados a desistir. E foi isso que aconteceu com o profeta Elias.
conforme registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 18. Por isso, o desânimo envolve processos mentais e psicológicos, emocionais, que precisam ser considerados. 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nessa hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, todos aqueles cujas bocas não o beijaram. O texto é um pouquinho longo, mas é importante para a nossa reflexão. A experiência de Elias nos mostra que até mesmo aqueles que estão mais ativos no ministério ao Senhor podem ser atingidos pelo desânimo.
Isso se não tiverem uma visão correta da situação, se não enxergarem o que Deus vê. Veja, Elias se levantou, ou levantou-se como profeta durante o reinado do rei Acabe, que foi até então o pior rei da história de Israel. E Elias se levantou como profeta proclamando uma grande seca que de fato ocorreu por cerca de 3 anos e meio. Durante aquele tempo de escassez, de uma forma sobrenatural, ele foi sustentado pela provisão de Deus através dos corvos, junto a um ribeiro. Quando esse ribeiro secou, ele teve que mudar-se de local pela orientação de Deus. E de forma também sobrenatural, ele foi usado para multiplicar o azeite e a farinha da viúva de Sarepta, local e casa, situação na qual ele passou a ser então sustentado. Além disso, Deus o usou mais tarde para ressuscitar o filho da viúva que adoeceu. Também pela manifestação do poder de Deus, Elias operou grandes sinais no Monte Carmelo. Ali ele derrotou e matou os mais de 400 profetas de Baal, falsos profetas que desviavam ou eram responsáveis pelo desvio do povo de Israel, do povo de Deus. Com poder, ele orou para que chovesse novamente sobre a terra, o que aconteceu. Porém, diante das ameaças de uma mulher, Elias entrou em depressão, ficou desanimado e pediu para si a morte. Somente depois de muitos sinais, conforme acabamos de ler, o Senhor o convenceu de que seu ministério ainda não tinha terminado. Seu tempo não tinha acabado. Sua hora de sair de cena ainda não tinha chegado. Hoje em dia nós podemos ver a inconstância na vida de muitos cristãos. E a pergunta é, será que nós temos que nos conformar com uma vida de intermináveis altos e baixos? Alguns chegam a essa condição semelhante à situação em que Elias se encontrou por falta de equilíbrio no serviço. Elias chegou a um ponto em que o cansaço, e a gente pode ver que o ministério de Elias foi um ministério intenso, esse cansaço acentuou sua fragilidade. Todos nós as temos. Isso levou a desanimar e querer desistir da vida. Nos parece uma coisa muito tola, muito ilógica. Depois de ter feito o que fez, sendo usado por Deus com sinais poderosos no Monte Carmelo, o que o encheu de coragem e ousadia para matar os 400 e tantos profetas de Baal, nos parece uma coisa muito ilógica. Elias fugir por causa das ameaças de Jezabel, que era a mulher do rei Acabe. Mas o fato é que aquilo o pegou no seu ponto fraco. Tá? Por causa do cansaço, a sua fragilidade foi acentuada. O texto que lemos diz que, temendo por sua vida, ele fugiu. Isso levou a desanimar e querer desistir da vida. Alguma vez você, em sua vida, já chegou a esse ponto? Como é que você enfrentou essa situação? Como em tudo mais, nós temos a opção de tentar resolver as coisas da nossa maneira ou adotar a maneira de Deus.
E é isso que vemos no texto de 1 Reis, capítulo 19, que lemos. Nesse texto, nós somos exortados a lidar com as situações à maneira de Deus. Se você se encontra diante de desafios que parecem ser grandes demais e a situação em que se encontra parece não ter solução e você está ficando ou já está desanimado, veja atentamente a orientação dada pelo Senhor a Elias quando ele estava exatamente assim. Antes de mais nada, você precisa aprender a descansar. Veja o versículo 5 do texto que lemos. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. No final do versículo diz, de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Diferentemente do que Elias fez, não se trata apenas de um descanso físico, ainda que esse também seja necessário. Na realidade, nós podemos até descansar fisicamente, mas continuar abatidos e desanimados. Você quer descansar de fato? Renda-se a Deus. Note que Elias só descansou de fato quando desistiu do seu modo de ver a situação e se rendeu ao ponto de vista de Deus. Se queremos descansar verdadeiramente, precisamos nos render a Deus. Precisamos confiar nele e desistir de tentar resolver as situações da nossa maneira, decidindo fazer da maneira de Deus. Você precisa também alimentar-se adequadamente. Além de aprender a descansar, precisa também alimentar-se adequadamente. Veja o versículo 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O que nos sustenta fisicamente é a comida, é o nosso alimento cotidiano, mas o alimento para a alma e o espírito é a palavra de Deus. É o conhecer e obedecer a palavra de Deus que nos fortalece para enfrentarmos as situações desafiadoras, as situações desgastantes em nossa vida. Veja, por exemplo, em Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias 15, 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3, nós somos exortados nessa direção, nesse sentido. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, Jesus falou algo aos seus discípulos que foi muito marcante, embora a princípio eles não tenham entendido. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Palestras e mensagens motivacionais, que aliás caracterizam muito da pregação nas igrejas atualmente, além de artigos e livros de autoajuda, ainda que possam ser positivos e alertadores em certo sentido, não se comparam e não podem de forma alguma substituir a palavra de Deus na sua e na minha dieta de fortalecimento. Mesmo depois de comer aquele alimento e ser fisicamente fortalecido, o texto que lemos
em 1 Reis, capítulo 19, nos mostra que Elias continuou em seu estado de abatimento e desânimo, porque ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Isso só mudou quando ele recebeu e alimentou-se da palavra de Deus. Quando na caverna, na entrada da caverna, onde havia passado a noite, a palavra de Deus veio a ele. Ele a recebeu e dela se alimentou. Então, para sair do desânimo o mais rápido possível, é disso que você precisa. É disso que cada um de nós precisamos. Para completar esses 2 passos anteriores, de aprender a descansar e alimentar-se adequadamente, você precisa voltar a agir e cumprir a missão. Veja os versículos 7 e 8 de 1 Reis 19. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali foi o local em que Deus falou com ele. Mas note que 2 vezes o Senhor questionou Elias acerca das suas supostas razões para estar desanimado e querer a morte. A sua primeira queixa, sua primeira palavra ao Senhor, quando deitou-se debaixo daquele arbusto, foi: Senhor, basta, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus antepassados. Né? Então, lá em Horebe, Deus questionou. E por 2 vezes perguntou: Elias, o que você faz aqui? Por que é que você está aqui? Em outras palavras, não era ali que ele devia estar. Considerando que o plano de Deus para a sua vida não tinha sido concluído, considerando que o seu trabalho, a sua tarefa não tinha sido concluída, não era ali o lugar em que ele deveria estar. Note então que o Senhor o questionou suas supostas razões para estar desanimado e querer a morte. E a resposta queixosa de Elias também foi repetida 2 vezes, mas logo caiu por terra quando Deus mostrou para ele que o seu ponto de vista era demasiadamente limitado. Note, na resposta de Elias, nós vemos que ele se achava a única pessoa restante fiel ao Senhor em toda a nação de Israel. E isso estava longe da verdade. Além disso, o trabalho de Elias não tinha terminado. Ele ainda tinha muito o que fazer. E por isso o seu ministério se estendeu por mais alguns anos. Ele ainda tinha muito o que fazer e principalmente em relação a preparar alguém para dar continuidade ao ministério profético em Israel. Ou seja, a semelhança de muitas pessoas na atualidade, Elias queria sair de cena, queria desistir, queria, por causa do desânimo, parar com tudo, quando não tinha discipulado alguém para dar continuidade ao ministério profético. A semelhança dessa situação em que a nação de Israel estaria se, de fato, Elias tivesse parado naquele momento, encerrado a carreira naquele momento, assim muitas atividades, ou melhor, muitos ministérios na igreja deixam de ter continuidade por causa do desânimo daqueles que estão neles envolvidos e que param antes da hora, que param por conta do desânimo, que param sem discipular alguém para dar continuidade ao seu ministério ou aos tais ministérios. Note que Elias se achava o único restante como fiel ao Senhor, já achava que seu trabalho tinha sido concluído quando isso estava longe de ser verdade.
e queria desistir, né? Note nos versículos 15 e 16 que o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Como sabemos, vários dos profetas de Israel tiveram um ministério amplo, abrangendo outras nações, outros povos além do povo de Israel, como foi o caso de Elias, né? Especialmente aqueles considerados profetas maiores, que tiveram um ministério mais amplo. Com Elias, no texto que estamos lendo, nós vemos o quanto o desânimo é danoso, podendo levar a interromper a carreira proposta pelo Senhor, abandonando o trabalho iniciado, privando outras pessoas de receberem a graça de Deus por nosso intermédio e privando a nós mesmos de recebermos a recompensa prometida pelo Senhor. Se você tem sido atingido pelo desânimo, volte a fazer o que você foi chamado para fazer. Foi essa a direção que Deus deu para Elias. Mas volte a fazer o que você foi chamado para fazer da maneira de Deus. E não de acordo com a sua maneira, que só provocou até então desgaste físico, emocional e espiritual. Nós podemos até não ter como evitar o desgaste físico. Afinal de contas, somos limitados em nossa própria constituição física. Mas podemos evitar o desânimo. E isso planejando e experimentando a renovação de dentro para fora, de forma continuada ou de forma constante. E isso só é possível quando nos rendemos a Deus, conhecendo e obedecendo a sua palavra e fazendo as coisas à sua maneira. Assim, nós vemos que um importante passo inicial na prevenção do desânimo é a autoanálise, a autoavaliação. Nós precisamos conhecer a origem e os sinais do desânimo para que possamos eliminá-lo da nossa vida o mais breve possível. Quando desconhecemos as causas ou razões, fica difícil atacar, nos dirigir à raiz de algum problema. Você precisa procurar descobrir o que é que tem te deixado desanimado ultimamente, se isso tem acontecido. Mas não deixe de considerar que esse desânimo ou abatimento pode ser gerado por diversos fatores que já consideramos, como problemas financeiros, problemas no relacionamento familiar ou no relacionamento com outras pessoas de fora, seja no âmbito da igreja ou em outro contexto de relacionamento, e questões profissionais também. Doenças ou distúrbios orgânicos, até mesmo sedentarismo, estresse excessivo, ou até o esfriamento espiritual pode ser causa do desânimo. Analise também se você tem desenvolvido maus hábitos de alimentação, né? Excesso de trabalho ou falta de descanso adequado. Se você quer ter ânimo constante, algo que é muito importante seja otimista. Seja uma pessoa otimista. Aqueles que são otimistas conseguem enxergar além das adversidades. Por isso, a maneira como você encara a vida será fundamental para o seu fortalecimento, para o fortalecimento do seu ânimo.
ao pensar de si mesmo como alguém derrotado, ao considerar que a batalha é dura demais, é penosa demais, você desencadeia um processo de autossabotagem que pode te levar a uma ruína total. E pode acontecer isso com qualquer um de nós. Lembre-se, portanto, que a sua vitória já foi assegurada por Cristo na cruz e que Ele está do seu lado em toda a jornada. Essa é a promessa do Senhor. Está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até a concretização do plano de Deus. Então, tenha esperança e não desanime. Saiba que a esperança é a perseverança confiante no futuro. É ela que te possibilita crer no amanhã, apesar das lutas e dificuldades do hoje. A esperança te fornece uma visão do futuro. E isso porque a esperança, sua esperança, minha esperança, a nossa esperança está no Senhor. Ele está no controle. Considere essas coisas em seu coração e deixe que o Senhor te levante pela mão, de forma que o desânimo não tenha lugar na sua vida. Daremos continuidade a essa reflexão considerando medidas preventivas, mas precisávamos iniciar com essas considerações, lembrando que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças. Que essa seja a sua experiência, não só nesses dias de pandemia, de distanciamento social, em que somos entristecidos de diversas maneiras. Nesses dias havia a expectativa de uma liberação para o retorno às atividades congregacionais, que logo caiu por terra, que contribui para alguns ficarem desanimados. Mas apesar de tudo isso, saber que a nossa força está no Senhor, a nossa alegria está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor, é algo que nos anima, que nos conforta, que nos levanta, que nos impulsiona adiante. Ele está no controle da sua vida, de cada circunstância da sua vida e da situação que presentemente estamos vivendo. Por isso, levante a cabeça e siga adiante, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Que o Senhor te fortaleça, que a graça do Senhor seja abundante no seu lar, na sua vida, que você seja um instrumento para transmitir essa graça a outros, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o próximo. Fortaleça e estabeleça